O vestido branco pesava mais do que deveria. Não pelo tecido, que era leve, delicado, escolhido com meses de antecedência, mas pelo silêncio que caiu sobre a igreja no exato instante em que todos perceberam que o noivo não viria. No começo, foram apenas olhares trocados, cochichos discretos, um ou outro suspiro abafado. Depois, o relógio avançou mais alguns minutos, o padre limpou a garganta pela terceira vez, e a ausência deixou de ser dúvida para virar certeza. Ele não vinha. Não havia acidente, não havia imprevisto, não havia explicação imediata, apenas o vazio. Ela permaneceu parada diante do altar por tempo demais. As mãos apertavam o buquê com força, esmagando algumas pétalas sem perceber, enquanto o coração parecia bater em um ritmo irregular, como se estivesse tentando escapar do peito. O calor do dia invadia o interior da igreja, misturado ao cheiro de flores e madeira antiga, e tudo começou a girar lentamente. As pessoas evitavam encará-la diretamente, como se olhar fosse admitir o constrangimento, a humilhação escancarada diante de toda a cidade. Então vieram os primeiros murmúrios mais altos. Alguém comentou que já esperava por aquilo. Outro disse que ele sempre fora indeciso. Uma mulher mais velha balançou a cabeça, lamentando em voz baixa, como se estivesse assistindo a uma tragédia anunciada. Nenhuma dessas palavras foi dita diretamente a ela, mas todas chegaram do mesmo jeito, atravessando o ar pesado e atingindo-a como pequenas lâminas invisíveis. Quando finalmente ela se moveu, não foi com dignidade ensaiada nem com lágrimas dramáticas. Foi abrupto. Um passo para trás, outro, e então virou-se sem pedir desculpas, sem olhar para ninguém. O véu quase ficou preso em um dos bancos, mas ela o arrancou com um gesto brusco, como quem se livra de algo que já não faz sentido. Caminhou rápido pelo corredor central, ouvindo o som dos próprios passos ecoando mais alto do que deveria, até empurrar a porta da igreja e ser atingida pela luz forte do lado de fora. O calor era sufocante. O céu estava limpo demais para um dia como aquele. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, mas não havia ordem possível. Tudo o que existia era uma sensação crescente de urgência, precisava sair dali. Não voltar para casa, não dar explicações, não enfrentar os olhares curiosos ou piedosos. Precisava simplesmente desaparecer. Sem trocar de roupa, sem pegar nada além do que já estava com ela, começou a andar. No início, ainda havia ruas conhecidas, casas com portões baixos, vizinhos que poderiam reconhecê-la. Ela baixou o rosto e seguiu, acelerando o passo sempre que percebia alguém prestes a falar com ela. Quando chegou à estrada de terra que levava para fora da cidade, não hesitou. Continuou. O vestido foi ficando sujo aos poucos. A barra arrastava no chão seco, levantando poeira, ganhando manchas amareladas e depois marrons. Os sapatos finos não eram feitos para aquilo, machucavam, escorregavam, acumulavam pequenas pedras. Em algum ponto, ela simplesmente os tirou e seguiu descalça, sentindo o chão quente e irregular sob os pés. O sol começou a baixar lentamente, e com ele veio um cansaço que parecia maior do que o corpo podia suportar. Ainda assim, ela não parou. Não sabia para onde estava indo, não tinha um plano, nem mesmo um destino distante em mente. Só havia o impulso de continuar, de colocar o máximo de distância possível entre ela e aquele altar, aquela cidade, aquele momento que parecia ter definido tudo de forma brutal e irreversível. A estrada se estreitou com o passar das horas. As casas desapareceram, dando lugar a cercas de madeira envelhecida e extensões de terra seca, com vegetação baixa e irregular. O vento trazia um cheiro diferente, mais áspero, misturado com poeira e algo que lembrava capim queimado. O silêncio também era outro, mais profundo, mais isolado. Quando a noite começou a cair, ela percebeu que havia ido longe demais para voltar, mas não o suficiente para estar em algum lugar seguro. Parou pela primeira vez, olhando ao redor, tentando reconhecer qualquer ponto familiar. Não havia. Apenas escuridão crescente e o som distante de algum animal que não conseguiu identificar. Foi nesse momento que o medo finalmente apareceu. Não o medo da humilhação ou do julgamento, mas algo mais primitivo, mais concreto. Ela estava sozinha, no meio de lugar nenhum, sem água, sem comida, sem direção.
O corpo começou a tremer, não apenas pelo cansaço, mas pela percepção tardia da situação em que se encontrava. Ainda assim, continuar parecia mais fácil do que voltar. Seguiu andando, agora mais devagar, guiada apenas pela linha da estrada que ainda era visível sob a luz fraca do céu. O vestido já não parecia um vestido de noiva, era apenas um tecido pesado, sujo, fora de lugar. O cabelo, antes cuidadosamente arrumado, agora estava solto, desalinhado, grudando na pele suada. Depois de algum tempo, minutos ou horas, ela não saberia dizer, começou a perceber mudanças ao redor. A estrada se dividia em caminhos menores, alguns quase invisíveis. Havia marcas de pneus mais profundas em um deles, indicando passagem frequente de veículos. Sem pensar muito, escolheu esse. O terreno começou a subir levemente. Cercas mais altas apareceram, algumas com arame farpado reforçado. Em certos pontos, placas antigas, já desgastadas pelo tempo, ainda podiam ser vistas presas aos postes. A maioria estava ilegível, mas uma delas ainda conservava parte da pintura vermelha, com letras grandes o suficiente para que ela conseguisse distinguir um aviso claro, propriedade particular. Ela parou novamente, encarando a placa por alguns segundos. A lógica dizia que deveria voltar, procurar outro caminho, evitar problemas. Mas a exaustão falava mais alto. Qualquer sinal de presença humana, naquele momento, parecia melhor do que o vazio completo. Ignorou o aviso e continuou. A estrada levou a uma área mais aberta, onde a terra parecia ter sido trabalhada em algum momento, mas agora estava irregular, com partes secas e outras marcadas por sulcos antigos. Ao longe, uma construção começou a surgir na escuridão, grande, baixa, com poucas luzes acesas. Não era exatamente uma casa comum, mas também não era um galpão simples. Havia algo imponente ali, mesmo à distância. Ela diminuiu o passo instintivamente. O silêncio naquele lugar era diferente do restante do caminho. Não era vazio, era pesado, como se escondesse movimento que não podia ser visto de imediato. Um som quebrou esse silêncio. Um motor. Distante no começo, mas se aproximando rapidamente. Ela virou a cabeça, tentando identificar de onde vinha, e viu faróis surgindo na estrada atrás dela. Por um instante, pensou em correr, sair do caminho, se esconder. Mas não havia para onde ir. Apenas cercas e terreno aberto. Os faróis ficaram mais fortes, iluminando tudo ao redor com uma luz branca e dura. O veículo diminuiu a velocidade ao se aproximar, levantando poeira, até parar a poucos metros dela. O motor continuou ligado por alguns segundos antes de ser desligado, deixando o ambiente ainda mais silencioso do que antes. A porta se abriu com um rangido curto. Ela não se moveu. O corpo estava cansado demais para reagir rápido, e a mente parecia presa entre o impulso de fugir e a incapacidade de agir. Passos firmes tocaram o chão de terra. Quem quer que fosse, não parecia surpreso em encontrá-la ali. E isso, mais do que qualquer outra coisa, fez um frio percorrer sua espinha. Porque, naquele instante, ela entendeu que não havia apenas entrado em qualquer lugar. Ela tinha atravessado, sem saber, o limite de uma terra que não era feita para gente perdida aparecer por acaso. E, pior, já tinha sido vista. Os passos pararam a poucos metros dela, firmes, calculados, como se cada movimento fosse feito sem pressa, mas também sem margem para erro. A poeira ainda suspensa no ar começava a baixar lentamente, revelando melhor a silhueta do homem que havia saído do veículo. Ele não disse nada de imediato. Apenas ficou ali, observando. E aquele silêncio, pesado e prolongado, foi mais desconcertante do que qualquer pergunta direta poderia ter sido. Ela tentou falar primeiro, mas a voz não saiu. A garganta estava seca, e o cansaço acumulado parecia ter drenado até mesmo a capacidade de formar uma frase simples. Engoliu em seco, desviou o olhar por um segundo, depois voltou a encará-lo, como se isso fosse necessário para se manter firme. Não havia agressividade evidente na postura dele, mas também não havia qualquer sinal de acolhimento. Era apenas presença, sólida, inquestionável. Você está perdida, ele disse, por fim, com uma voz baixa e direta, sem curiosidade aparente,
como quem afirma algo óbvio. Ela demorou um instante para responder, como se precisasse reorganizar o pensamento antes de conseguir falar. Eu só preciso de água. E um lugar para descansar um pouco, respondeu, tentando manter um tom estável, apesar da respiração irregular. O homem inclinou levemente a cabeça, avaliando. Seus olhos passaram rapidamente pelo vestido sujo, pelos pés descalços, pelo estado geral dela. Nada parecia escapar àquela análise silenciosa. Ele deu um passo à frente, depois outro, até ficar próximo o suficiente para que ela percebesse detalhes que antes estavam escondidos pela sombra, o rosto marcado pelo sol, a expressão endurecida por anos de rotina pesada, as mãos com marcas de trabalho real, não apenas aparência. Isso aqui não é caminho de ninguém, ele continuou. Quem chega aqui, normalmente sabe onde está entrando. Ela sustentou o olhar, mesmo com o desconforto crescente. Eu não sabia. Houve um breve silêncio novamente. O vento passou, levantando um pouco mais de poeira ao redor dos pés deles, como se o próprio ambiente estivesse inquieto com aquela situação. Nome? Ele perguntou. Ela hesitou por um segundo, como se o simples ato de dizer o próprio nome fosse mais significativo do que deveria. Clara. Ele assentiu, quase imperceptivelmente, como se guardasse a informação sem demonstrar qualquer reação. Entra no carro. Não foi um convite. Foi uma decisão. Ela não se moveu de imediato. O instinto gritava cautela, mas o corpo já não tinha força para sustentar desconfianças prolongadas. Ainda assim, precisava entender minimamente onde estava se metendo. Eu não tenho dinheiro, disse, de forma direta, como se isso fosse estabelecer algum tipo de limite. Ele soltou um leve som pelo nariz, algo próximo de um riso curto, mas sem humor. Se eu quisesse dinheiro, você não estava falando comigo agora. A resposta foi seca, suficiente para encerrar qualquer tentativa de negociação naquele momento. Ele já havia virado parcialmente o corpo em direção ao veículo, esperando que ela o seguisse. E, no fim, ela seguiu. Entrar no carro foi como cruzar outro limite invisível. O interior era simples, funcional, com um cheiro de terra e combustível. Não havia nada supérfluo ali. Ela se acomodou no banco, sentindo o cansaço pesar ainda mais agora que havia parado de andar. A porta fechou com um som firme, e logo depois o motor voltou a funcionar. O trajeto até a construção que ela havia visto de longe foi curto, mas suficiente para que ela percebesse mais detalhes ao redor. A propriedade era grande, muito maior do que parecia à distância. Havia estruturas espalhadas, galpões, cercas reforçadas, áreas delimitadas com cuidado. Não era abandono. Era controle. Quando o carro parou, ela olhou pela janela. A casa principal era antiga, mas bem conservada. Luzes acesas em pontos estratégicos, nenhuma decoração desnecessária. Tudo parecia ter uma função clara. Ele saiu primeiro, dando a volta até o lado dela e abrindo a porta sem cerimônia. Desce. Ela obedeceu. Ao pisar no chão novamente, sentiu o corpo reclamar, como se finalmente percebesse o quanto estava exausto. Ainda assim, manteve-se de pé, acompanhando-o até a entrada da casa. Por dentro, o ambiente era surpreendentemente organizado. Nada luxuoso, mas tudo limpo, no lugar certo. Havia poucos móveis, mas sólidos. Uma mesa grande, cadeiras de madeira, um armário antigo encostado na parede. O cheiro era diferente dali fora, menos poeira, mas algo que lembrava café e comida recente. Ele apontou para uma cadeira. Senta. Dessa vez, o tom não era duro, mas ainda assim não deixava espaço para interpretação. Ela se sentou, sentindo um alívio imediato nas pernas. Sem dizer mais nada, ele foi até um armário, pegou um copo, encheu com água e colocou diante dela. Clara não esperou. Bebeu rápido demais, quase engasgando na metade, mas continuou até esvaziar completamente. Devagar, ele disse, observando. Ela respirou fundo, tentando controlar o ritmo. Obrigada. Ele não respondeu. Apenas se encostou levemente na mesa, cruzando os braços. O que aconteceu?
A pergunta veio direta, sem rodeios. E, pela primeira vez desde que tudo tinha começado, ela sentiu o peso real da situação voltar com força. Até então, estava apenas reagindo, andando, fugindo. Agora, parada, diante de alguém que exigia uma resposta, precisava encarar o que havia acontecido. Ele não apareceu, disse, por fim. Quem? Ela deu um pequeno suspiro, quase um riso sem humor. O homem com quem eu ia casar. Ele não demonstrou surpresa. Apenas absorveu a informação. E você decidiu atravessar quilômetros a pé por causa disso? A forma como ele colocou não era exatamente julgamento, mas também não era compreensão. Era constatação. Eu não pensei muito, respondeu. Só precisava sair. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, analisando mais uma vez. Depois descruzou os braços e se afastou da mesa. Tem um quarto ali, disse, apontando para um corredor lateral. Pode usar hoje. Amanhã a gente vê o que faz. Ela franziu levemente a testa. O que você quer em troca? Ele parou por um instante, como se a pergunta tivesse sido mais interessante do que o restante da conversa até então. Virou-se parcialmente para ela. Nada hoje. E amanhã? Houve uma pausa maior dessa vez. Ele a encarou de forma mais direta. Amanhã você decide se vai embora ou se fica. Se ficar, trabalha. Simples assim. Ela sentiu devagar. Não era um acordo formal, nem tinha garantias, mas naquele momento era mais do que ela poderia exigir. Qual é o seu nome? Perguntou, antes que ele se afastasse completamente. Ele segurou o olhar dela por um segundo. Augusto. E então saiu, como se aquilo encerrasse a conversa. Clara ficou sentada por alguns segundos ainda, tentando processar tudo. O corpo pedia descanso, mas a mente ainda estava acelerada. Mesmo assim, levantou-se e seguiu na direção indicada. O quarto era simples. Uma cama, um armário pequeno, uma janela que dava para a parte lateral da propriedade. Nada além do necessário. Ainda assim, para ela, parecia mais confortável do que qualquer lugar onde pudesse ter parado naquela noite. Sentou-se na beira da cama e olhou para o próprio vestido. Sujo, amassado, completamente distante da imagem que ele representava horas antes. Passou a mão pelo tecido, como se estivesse tentando entender como tudo tinha mudado tão rápido. Não chorou. Talvez já tivesse passado desse ponto. Deitou-se sem trocar de roupa mesmo, o corpo pesado afundando no colchão. O cansaço venceu rápido. Em poucos minutos, já não estava mais consciente do lugar onde estava. Do lado de fora, a propriedade permanecia em silêncio, mas não era um silêncio vazio. Havia movimento em algum lugar, rotinas que continuavam, decisões sendo tomadas sem que ela soubesse. E, naquela noite, sem perceber, Clara não apenas tinha fugido da própria vida. Ela tinha entrado em outra, onde cada escolha a partir dali teria um peso muito maior do que ela ainda conseguia imaginar. Clara acordou antes do sol nascer, não por vontade, mas por hábito. O corpo, mesmo exausto, parecia condicionado a não descansar completamente quando o ambiente era desconhecido. Por alguns segundos, ficou imóvel, olhando para o teto simples de madeira, tentando lembrar onde estava. Então a memória voltou de uma vez só, a igreja, a estrada, o carro, o homem, a casa. Tudo se encaixou rápido demais, como se tivesse acontecido há muito tempo, e não apenas na noite anterior. Sentou-se devagar na cama, sentindo os músculos reclamarem em silêncio. O vestido ainda estava no corpo, seco de poeira e suor, rígido em algumas partes. Aquilo incomodava mais do que qualquer outra coisa agora. Levantou-se e foi até a janela. Do lado de fora, a claridade começava a surgir no horizonte, revelando melhor a extensão da propriedade. Durante a noite, tudo parecia menor. Agora, com a luz aumentando, ela conseguia ver o quanto aquele lugar era grande. Havia áreas delimitadas por cercas bem alinhadas, alguns pontos com equipamentos agrícolas, e mais ao fundo, estruturas que indicavam criação de animais. Não era um sítio pequeno.
Era uma fazenda de verdade, organizada, funcional e claramente ativa. O silêncio da madrugada foi sendo quebrado aos poucos por sons específicos, um motor ao longe, o render de uma porteira, passos sobre terra seca, vozes baixas trocando instruções curtas. Não era um lugar parado. Era um lugar que acordava cedo. Clara respirou fundo e se afastou da janela. Precisava decidir o que fazer, mas, antes disso, precisava se recompor minimamente. Saiu do quarto e encontrou o corredor vazio. Seguiu até a área principal da casa, onde a mesa já estava ocupada. Augusto estava sentado, com uma caneca na mão, olhando para um caderno aberto à sua frente. Ele levantou os olhos assim que percebeu a presença dela, mas não demonstrou surpresa. Dormiu, disse, mais como afirmação do que como pergunta. Sim, respondeu ela, aproximando-se com cautela. Ele empurrou uma caneca vazia na direção dela, indicando o bule sobre a mesa. Café. Ela serviu-se, sentindo o cheiro forte subir imediatamente. O primeiro gole foi quase um choque, mas ajudou a despertar de vez. Tem roupa no banheiro do fundo, ele disse, voltando a olhar para o caderno. Não serve perfeito, mas é melhor que isso aí. Ela olhou para o próprio vestido e assentiu. Obrigada. Quando terminar, aparece lá fora. Não havia espaço para muita conversa. Ele já estava em outro ritmo. Clara seguiu a orientação e encontrou o banheiro indicado. As roupas deixadas ali eram simples, uma calça resistente, uma camiseta larga e uma camisa de botão. Claramente não eram feitas para ela, mas serviam. Tomou um banho rápido, lavando não apenas o corpo, mas parte da sensação pesada que ainda carregava desde o dia anterior. Quando saiu, já vestida com as roupas novas, sentiu-se estranhamente mais leve. Não resolvida, mas menos exposta. Do lado de fora, o sol já iluminava completamente a propriedade. O calor começava a subir rápido, típico da região. Ela avistou Augusto próximo a uma caminhonete, conversando com outro homem. Ambos pararam quando ela se aproximou. Essa é a Clara, Augusto disse, de forma direta. O outro homem, mais velho, com expressão cansada, apenas assentiu. Vai ficar? Ele perguntou, sem rodeios. Clara olhou rapidamente para Augusto, depois de volta para o homem. Ainda não sei. O homem deu de ombros. Aqui não tem muito meio termo. E se afastou, como se a resposta já não fosse mais relevante para ele. Augusto abriu a porta da caminhonete e pegou um par de luvas, jogando na direção dela. Clara conseguiu pegar no ar, um pouco surpresa. Se for ficar hoje, já começa, disse ele. Ela olhou para as luvas, depois para ele. E se eu for embora? A estrada continua lá. Simples assim. Ela apertou as luvas nas mãos por um instante. A ideia de voltar, de encarar a cidade, as pessoas, a história que já devia estar correndo de boca em boca, parecia mais pesada do que qualquer trabalho físico que pudesse enfrentar ali. Eu fico hoje, disse, por fim. Augusto assentiu uma única vez. Então vem. O trabalho começou sem explicações longas. Ela foi levada até uma área onde algumas cercas precisavam de reparo. O sol já estava forte, e o calor refletia na terra seca, tornando tudo mais difícil. No início, Clara se atrapalhou. As mãos não estavam acostumadas, os movimentos eram lentos, imprecisos. O corpo reclamava a cada esforço. Mas ninguém ali parecia disposto a facilitar. Não havia críticas diretas, mas também não havia ajuda constante. Era como se esperassem que ela acompanhasse o ritmo, ou desistisse. Com o passar das horas, algo mudou. Não no ambiente, mas nela. O foco começou a sair da dor e ir para a execução. Um movimento de cada vez, uma tarefa após a outra. O cansaço ainda estava lá, mas agora era concreto, diferente do vazio que sentia no dia anterior. Em alguns momentos, percebeu olhares discretos. Não de curiosidade exagerada, mas de avaliação. Aquela mulher que apareceu do nada, vestida de noiva, agora estava ali, tentando acompanhar um trabalho que claramente não era o dela.
No meio da manhã, Augusto apareceu novamente. Observou de longe por alguns minutos, depois se aproximou. Vai demorar menos se fizer assim, disse, pegando uma das ferramentas e demonstrando um movimento mais eficiente. Clara observou com atenção, depois tentou repetir. Não saiu perfeito, mas melhorou. Você não precisa fazer isso, ela disse, sem olhar diretamente para ele. Fazer o quê? Me ensinar. Ele apoiou a ferramenta no chão por um instante. Se você fizer mal feito, vira problema depois. Não era gentileza. Era lógica. Ela assentiu. O trabalho seguiu até o meio-dia, quando finalmente houve uma pausa. Clara sentou-se na sombra de uma árvore, respirando pesado, sentindo o corpo inteiro pulsar de cansaço. Mas, pela primeira vez desde que tudo começou, havia algo diferente ali. Não era felicidade, nem alívio completo. Era uma espécie de estabilidade. Augusto se aproximou novamente, agora com 2 garrafas de água. Jogou uma para ela. Não vai aguentar muito tempo nesse ritmo, disse. Ela abriu a garrafa e bebeu antes de responder. Eu sei. Então por que ficou? A pergunta veio direta, sem julgamento, mas também sem suavidade. Clara demorou alguns segundos para responder. Por que voltar é pior? Ele a observou por um momento mais longo dessa vez. Como se estivesse tentando medir o peso real daquela resposta. Aqui também não é fácil. Eu não estou procurando fácil. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi apenas um espaço onde nenhuma das duas partes precisava dizer mais nada naquele momento. Augusto deu um leve aceno com a cabeça, quase imperceptível. Então termina o dia. E se afastou novamente. Clara encostou a cabeça no tronco da árvore por um instante, fechando os olhos. O corpo doía, as mãos estavam marcadas, e o futuro ainda era completamente incerto. Mas, pela primeira vez desde o altar, ela não sentia que estava fugindo. Estava escolhendo. E isso, mesmo que pequeno, já mudava tudo. O restante do dia foi mais pesado do que a manhã. Não porque o trabalho mudou, mas porque o corpo já não tinha mais reserva. Cada movimento exigia mais esforço, cada erro custava mais energia para corrigir. Clara sentiu os braços tremerem em alguns momentos, a respiração ficar mais curta, mas ainda assim continuava. Havia uma espécie de teimosia silenciosa guiando cada ação, como se parar fosse admitir algo que ela ainda não estava pronta para encarar. O sol começou a descer lentamente, mas o calor parecia permanecer preso no chão, refletindo de volta com a mesma intensidade. A poeira grudava na pele, misturando-se com o suor, formando uma camada desconfortável que ela já nem tentava limpar. Em algum momento, perdeu completamente a noção das horas. Só percebeu que o ritmo estava diminuindo quando os outros começaram a guardar ferramentas e se afastar aos poucos. Quando finalmente largou o que estava fazendo, as mãos estavam doloridas, com pequenos cortes e marcas que ardiam ao menor toque. Ela olhou para aquilo por um instante, como se fosse algo distante, pertencente a outra pessoa. No dia anterior, suas mãos seguravam um buquê. Agora, mal conseguiam fechar completamente. Caminhou de volta até a casa com passos mais lentos, sentindo o peso do corpo inteiro. Augusto já estava lá, encostado na caminhonete, observando o movimento ao redor. Ele não parecia cansado da mesma forma que os outros. Havia desgaste, claro, mas também uma resistência construída ao longo do tempo. Ele olhou para ela enquanto se aproximava, avaliando sem dizer nada. Clara parou a alguns passos de distância, cruzando os braços de leve, mais por hábito do que por conforto. E então? Ele perguntou. Ela soltou um pequeno suspiro antes de responder. Eu fico. Não houve surpresa na expressão dele. Apenas um leve ajuste de postura, como se aquela resposta confirmasse algo que ele já considerava provável. Não é decisão de um dia só, disse ele. Eu sei. Aqui não tem espaço para metade. Ela sustentou o olhar. Eu também não. O silêncio que se seguiu não foi tenso.
Foi uma espécie de acordo não verbal sendo firmado ali, simples e direto, sem necessidade de formalidade. Então começa de verdade amanhã, ele disse, por fim. Hoje foi só para ver se você aguentava. Clara assentiu, mesmo sabendo que o que tinha enfrentado naquele dia já tinha sido suficiente para qualquer pessoa sem experiência desistir. Mas não disse isso. Não precisava. Entrou na casa novamente, dessa vez sem hesitação. O ambiente já não parecia tão estranho quanto na noite anterior. Ainda não era familiar, mas deixava de ser desconhecido. Foi direto para o banheiro. Ao tirar as roupas, percebeu melhor as marcas no corpo, não apenas nas mãos, mas nos braços, nas pernas, pequenos arranhões, músculos tensos. Abriu o chuveiro e deixou a água cair, sentindo o impacto aliviar parte da dor, mas também revelar outras. Ficou ali por mais tempo do que pretendia, apenas deixando a água levar embora o excesso do dia. Quando saiu, encontrou roupas limpas dobradas sobre uma cadeira. Simples novamente, mas dessa vez claramente separadas para ela. Isso não passou despercebido. Vestiu-se e voltou para a área principal. A mesa já estava posta, com comida suficiente para quem havia trabalhado o dia inteiro. Algumas outras pessoas estavam ali, sentadas, conversando baixo. Quando Clara entrou, as conversas diminuíram por um instante, não por hostilidade, mas por reconhecimento da presença nova. Augusto já estava sentado. Ele fez um leve gesto com a cabeça, indicando um lugar vazio. Senta. Ela se sentou, sentindo o corpo relaxar um pouco mais ao parar completamente. Serviu-se em silêncio, concentrada mais na necessidade de comer do que em qualquer interação. De onde você veio? Alguém perguntou do outro lado da mesa. A pergunta não foi invasiva, mas também não foi exatamente neutra. Clara mastigou antes de responder. Da cidade. Qual? Ela hesitou por um segundo, mas respondeu. A daqui mesmo. Houve alguns olhares trocados, rápidos. A gente ouviu falar de um casamento ontem, disse outro, com um tom mais curioso. Clara parou o movimento por um instante. Aquilo tinha chegado ali mais rápido do que imaginava. Pois é, respondeu, simples. Ninguém insistiu. E aquilo, mais do que qualquer outra reação, foi o que ela menos esperava. Não havia pena, nem julgamento explícito, nem comentários atravessados. Apenas aceitação da informação, como mais um fato. Augusto continuou comendo em silêncio, sem interferir na conversa, mas claramente atento a tudo. Depois da refeição, as pessoas começaram a se levantar aos poucos. Alguns voltaram para fora, outros seguiram para áreas internas. A rotina não parecia terminar cedo naquele lugar. Clara ficou sentada por mais alguns minutos, sem pressa. O corpo estava pesado, mas a mente, pela primeira vez, parecia mais organizada. Ainda havia muitas perguntas sem resposta, mas não havia mais aquele caos imediato. Acorda antes do sol, disse Augusto, levantando-se. Aqui o dia começa cedo. Ela assentiu. Eu vou estar pronta. Ele a olhou por um instante, como se medisse a sinceridade daquilo. Não precisa provar nada para ninguém aqui, disse. Só não atrapalha. Ela quase sorriu de leve. Justo. Ele deu um meio aceno e saiu. Clara permaneceu ali mais um pouco, observando o espaço ao redor. Aquela casa, aquela terra, aquelas pessoas, tudo fazia parte de uma lógica diferente da que ela conhecia. Não havia promessas, não havia garantias, não havia espaço para ilusões. Mas também não havia fingimento. Levantou-se por fim e voltou para o quarto. Dessa vez, ao deitar, não demorou para dormir. O cansaço venceu rápido, mas não era mais o mesmo cansaço da fuga. Era o cansaço de quem tinha começado algo novo, ainda que sem saber exatamente onde aquilo iria dar. Do lado de fora, a noite caiu novamente sobre a fazenda, trazendo o mesmo silêncio pesado, interrompido apenas por sons distantes de trabalho e vigilância. Nada ali parava completamente. E,
Em algum lugar entre o passado que ainda ecoava e o presente que começava a se formar, Clara finalmente deixou de ser apenas alguém que tinha sido abandonada. Agora, ela era alguém que tinha escolhido ficar. Os dias seguintes começaram a se misturar rapidamente, como se o tempo tivesse adotado um ritmo próprio ali dentro. Clara deixou de contar quantas manhãs acordou antes do sol nascer e passou a medir os dias pelo que conseguia fazer sem parar, pelo quanto o corpo ainda aguentava antes de falhar, pelo quanto conseguia aprender observando mais do que perguntando. No início, cada tarefa parecia exigir uma concentração exagerada, quase como se estivesse reaprendendo a usar o próprio corpo. Com o passar dos dias, alguns movimentos começaram a ficar automáticos, menos pesados, mais precisos. Ainda assim, não era fácil. Nunca foi. As mãos, que no primeiro dia tinham aberto pequenos cortes, agora estavam mais resistentes, mas ainda doíam. Os braços já não tremiam com tanta frequência, mas o cansaço vinha de outras formas, um peso constante nas costas, uma rigidez nas pernas ao final do dia, um sono profundo que não deixava espaço para sonhos. Era um tipo de desgaste honesto, direto, que não deixava dúvidas sobre de onde vinha. O que mais chamou a atenção de Clara, no entanto, não foi o trabalho em si, mas a forma como tudo funcionava ali. Não havia ordens gritadas, nem pressa desorganizada. Cada pessoa parecia saber exatamente o que precisava ser feito e quando. Augusto não ficava supervisionando o tempo todo, mas também não desaparecia. Ele surgia nos momentos certos, ajustava o que precisava ser ajustado, e seguia. Não havia elogios, mas também não havia críticas desnecessárias. Era eficiência, não autoridade vazia. Com o tempo, Clara começou a perceber também como os outros haviam. No começo, havia desconfiança. Não declarada, mas presente. Aquela mulher que apareceu do nada, com uma história mal explicada, não se encaixava ali. Mas ela não tentou se justificar. Não contou detalhes, não buscou aceitação. Apenas trabalhou. E isso, ali, parecia ser o único idioma realmente entendido. Uma semana se passou antes que Augusto falasse com ela além do necessário para o trabalho. Foi no fim de um dia particularmente quente, quando o vento parecia não existir e o ar ficava parado, pesado. Clara estava sentada perto de um dos galpões, bebendo água, com os olhos fechados por um momento. Você não perguntou nada até agora, ele disse, aproximando-se sem fazer barulho. Ela abriu os olhos, olhando para ele com uma expressão tranquila. Perguntar o quê? Sobre o lugar. Sobre mim. Sobre por que isso aqui funciona do jeito que funciona. Ela deu um pequeno de ombros. Não achei que faria diferença. Ele apoiou o ombro em uma coluna de madeira, observando-a com mais atenção do que de costume. Não faz? Eu estou aqui. Trabalhando. O resto, não muda isso. Houve um silêncio curto. Muda mais do que você imagina, ele disse. Clara inclinou levemente a cabeça, curiosa, mas sem insistir. Então me explica. Augusto ficou alguns segundos sem responder, como se estivesse decidindo até onde ir. Essa terra aqui já deu muito problema, começou. Gente querendo tomar, gente tentando passar por cima, gente achando que podia fazer acordos sem cumprir. Já vi de tudo. Ela ouviu sem interromper. E você? Eu fiquei, respondeu ele, direto. Resolvi do meu jeito. A forma como ele disse aquilo não deixava dúvida de que do seu jeito não tinha sido algo simples. Não havia detalhes, mas também não havia necessidade. Algumas coisas eram entendidas pelo tom. Por isso o aviso na cerca, ela comentou. Ele assentiu. Quem entra sem saber, normalmente não entra por muito tempo. Clara sustentou o olhar. E eu? Você entrou, disse ele. E ficou. Aquilo não era um elogio, mas também não era apenas uma constatação. Havia algo a mais ali, difícil de definir. Você podia ter me mandado embora, ela disse. Podia. E por que não fez? Augusto desviou o olhar por um instante, como se a resposta não fosse tão direta quanto as outras. Por que você não pediu nada além do necessário?
Clara ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquilo. E isso importa? Aqui, importa. O vento finalmente apareceu, fraco, mas suficiente para movimentar a poeira ao redor. O sol já estava descendo, trazendo um pouco de alívio. E agora? Ela perguntou. Agora você continua, respondeu ele. Ou não? Não parece que você gosta muito de respostas definitivas. Ele soltou um leve sorriso de canto, quase imperceptível. Eu gosto de ver o que as pessoas fazem, não o que elas dizem. Clara assentiu. Então continuou olhando. Ele não respondeu, mas ficou ali por mais alguns segundos antes de se afastar. Naquela noite, Clara demorou mais para dormir. Não por desconforto, mas porque, pela primeira vez, começou a pensar além do dia seguinte. Até então, tudo era imediato: trabalhar, comer, descansar, repetir. Agora, surgia uma pergunta que ela vinha evitando desde o início. O que aquilo estava se tornando? Ela não tinha voltado para a cidade. Não tinha dado explicações. Não tinha procurado saber o que aconteceu depois que saiu da igreja. Era como se aquela parte da vida tivesse sido interrompida abruptamente, sem conclusão. Mas a ausência de resposta não apagava o que tinha acontecido. Nos dias seguintes, essa sensação começou a crescer. Não como arrependimento, mas como algo inacabado. E, ao mesmo tempo, havia o presente, cada vez mais concreto, cada vez mais sólido. Clara começou a assumir tarefas com mais autonomia. Já não precisava de orientação constante. Em alguns momentos, outros trabalhadores vinham até ela com dúvidas simples, como fariam com qualquer pessoa experiente. Isso não passou despercebido. Uma tarde, enquanto organizava ferramentas, ouviu vozes mais elevadas vindas da entrada da propriedade. Não eram gritos, mas havia tensão. Levantou a cabeça, tentando identificar o que estava acontecendo. Um carro desconhecido estava parado próximo à cerca. Dois homens conversavam com Augusto. Mesmo à distância, era possível perceber que não era uma conversa comum. Clara não se aproximou. Apenas observou. Os gestos eram contidos, mas firmes. Um dos homens parecia insistir em algo, enquanto Augusto permanecia praticamente imóvel, respondendo com poucas palavras. Em determinado momento, o outro homem apontou para dentro da propriedade, como se estivesse tentando argumentar ou pressionar. Augusto deu apenas um passo à frente. E aquilo bastou. O homem recuou ligeiramente, o suficiente para deixar claro que havia entendido o limite. A conversa terminou pouco depois. O carro saiu, levantando poeira, e o silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio. Clara voltou ao que estava fazendo, mas a mente não estava mais completamente ali. Aquilo confirmava algo que ela já tinha começado a perceber: aquele lugar funcionava porque havia uma linha muito clara entre o que era permitido e o que não era. E Augusto era quem definia essa linha. Mais tarde, quando ele passou por ela, não houve comentário sobre o ocorrido. Nem da parte dele, nem da dela. Mas algo tinha mudado. Não na dinâmica, mas na compreensão. Ela não estava apenas trabalhando em uma fazenda. Estava vivendo dentro de um sistema onde cada escolha tinha consequência direta, onde confiança não era dada, era construída, e onde permanecer ali significava aceitar regras que não eram negociáveis. Naquela noite, deitada na cama, Clara olhou para o teto novamente, como na primeira vez. Mas agora não havia confusão. Havia consciência. Ela sabia que podia ir embora. A estrada continuava lá, como ele disse. Mas também sabia que, se ficasse, não seria mais por falta de opção. Seria porque, de alguma forma, aquele lugar, duro, direto, sem promessas, começava a fazer sentido. E talvez isso fosse mais perigoso do que qualquer outra coisa. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma sensação diferente, difícil de definir com precisão. Não era cansaço, porque esse já tinha se tornado parte da rotina. Também não era inquietação pura, como nos primeiros dias. Era algo mais silencioso, mais interno,
como se uma decisão ainda não totalmente consciente estivesse começando a se formar. Levantou-se antes mesmo do som habitual dos primeiros movimentos da fazenda. O céu ainda estava escuro, mas já havia aquela linha mais clara no horizonte que anunciava o início do dia. Vestiu-se sem pressa, agora acostumada ao peso e à textura das roupas simples, e saiu para fora. O ar estava mais fresco naquele horário, e por alguns minutos, o lugar parecia quase tranquilo demais para a intensidade que carregava durante o resto do dia. Clara caminhou até a cerca mais próxima e apoiou as mãos na madeira, observando a extensão da terra à sua frente. Ainda havia muito ali que ela não conhecia, áreas que não tinha explorado, partes do funcionamento que ainda não entendia completamente. E talvez nem precisasse entender tudo. O som de passos na terra a fez virar levemente o rosto. Augusto se aproximava, como sempre sem pressa, mas também sem distração. Ele parou ao lado dela, olhando na mesma direção. Já está acordada há quanto tempo? Perguntou. Não sei, ela respondeu. Antes de todo mundo. Ele assentiu, como se aquilo não fosse surpreendente. Isso aqui muda o ritmo das pessoas. Clara deu um leve sorriso de canto. Eu percebi. Houve um silêncio curto, confortável o suficiente para não exigir palavras imediatas. Aqueles homens de ontem, ela começou, sem olhar diretamente para ele. Eles voltam? Augusto não respondeu de imediato. Cruzou os braços, avaliando o horizonte antes de falar. Às vezes. E o que eles querem? O mesmo de sempre, disse ele. Tentar ganhar espaço onde não tem. Ela virou o rosto para encará-lo. E você não deixa? Não. A resposta foi simples, mas carregava um peso que não precisava ser explicado. Clara respirou fundo. Isso não cansa? Ele soltou um pequeno ar pelo nariz, algo entre um suspiro e um riso sem humor. Cansa mais quando você deixa. Ela não respondeu. Aquilo fazia sentido de uma forma direta demais. Você está pensando em ir embora, ele disse, de repente. Não foi uma pergunta. Clara franziu levemente a testa. Estou pensando. Não é a mesma coisa. Ela olhou para a frente novamente. Eu não sei se faz sentido ficar. E fazia sentido vir? A pergunta a pegou de forma mais direta do que esperava. Ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Não. Então não usa isso como medida. O vento passou entre eles, mais forte do que antes, levantando um pouco da poeira do chão. Aqui não é lugar para quem quer esquecer, Augusto continuou. Isso aqui só funciona para quem resolve. Clara cruzou os braços, absorvendo aquilo. Resolver o quê? Ele virou o corpo levemente em direção a ela. O que ficou para trás? Aquilo atingiu mais fundo do que ela gostaria de admitir. Pela primeira vez desde que chegou, alguém colocava em palavras algo que ela vinha evitando encarar. Nem tudo dá para resolver, disse ela, mais baixo. Dá para encarar. Silêncio. Clara apertou levemente a madeira da cerca com as mãos, sentindo a textura áspera sob os dedos. E se eu não quiser voltar? Não precisa. Então como resolve? Augusto a observou por um momento mais longo. Não é sobre voltar. É sobre não fugir. Ela desviou o olhar, como se aquilo fosse demais para sustentar naquele momento. Você fala como se fosse simples. Não é, respondeu ele. Mas é direto. Clara ficou em silêncio por mais alguns segundos, sentindo a conversa pesar mais do que qualquer trabalho físico que tinha feito até então. Eu não fugi só do que aconteceu, disse ela, finalmente. Eu fugi do que vinha antes também. Augusto não reagiu imediatamente. Apenas esperou. Tudo já estava errado antes daquele dia, ela continuou. O casamento só deixou óbvio. Então por que foi até o altar? Ela soltou um pequeno riso seco. Porque era mais fácil continuar do que parar. E agora? Clara respirou fundo. Agora eu parei. Augusto assentiu, como se aquilo fosse o ponto mais importante de toda a conversa.
Então não volta para isso. Ela o encarou. E fico para quê? Ele olhou ao redor, indicando a terra, o espaço, tudo que existia ali. Para ver se consegue construir alguma coisa que não seja por inércia. A resposta não veio com emoção, mas com uma firmeza que tornava difícil ignorar. Clara ficou em silêncio novamente, dessa vez por mais tempo. O sol começava a aparecer de verdade no horizonte, iluminando aos poucos o terreno, revelando detalhes que antes estavam escondidos pela escuridão. E você? Ela perguntou, mudando ligeiramente o foco. Ficou por quê? Augusto demorou mais para responder dessa vez. Porque alguém precisava ficar. Só isso? Ele deu um leve de ombros. No começo, sim. E depois? Ele olhou para frente, como se estivesse revisitando algo que não costumava expor. Depois vira escolha. Clara assentiu devagar. Sempre vira escolha, né? Sempre. O som da fazenda começando o dia voltou a preencher o espaço ao redor. Vozes, motores, movimentos. O momento de pausa estava acabando. Augusto se afastou da cerca. Hoje você vai comigo, disse. Clara franziu levemente a testa. Para onde? Resolver uma coisa. Ela hesitou por um segundo. Aqueles homens? Não. Ele não explicou mais. Clara apenas assentiu. Alguns minutos depois, já estavam na caminhonete, seguindo por um caminho diferente dos que ela já conhecia. A estrada era mais estreita, menos usada, com marcas mais antigas no chão. O trajeto levou mais tempo do que ela esperava, e, aos poucos, a paisagem começou a mudar. Menos estrutura, mais terra bruta, áreas que claramente não recebiam o mesmo cuidado da fazenda principal. Isso ainda é seu? Ela perguntou. Era do meu pai, respondeu ele. Ficou largado um tempo. Ela observou melhor ao redor. E agora? Agora alguém está usando sem autorização. Clara entendeu na hora. E você vai tirar? Vou conversar. Ela soltou um pequeno ar pelo nariz. Parece a mesma coisa. Ele não respondeu. Quando chegaram, o cenário confirmou o que ele tinha dito. Havia movimentação recente ali, marcas de veículos, algumas estruturas improvisadas, sinais claros de uso não autorizado. Augusto estacionou e desceu. Fica aqui, disse. Não, respondeu Clara, saindo do carro também. Ele a olhou, avaliando. Isso não é trabalho. Eu sei. Então fica. Ela sustentou o olhar. Eu não estou aqui só para fazer cerca. Houve um breve silêncio. Augusto não insistiu. Apenas virou e começou a caminhar em direção às estruturas. Clara seguiu alguns passos atrás, mantendo uma distância segura. Não demorou para que duas pessoas aparecessem, claramente surpresas com a presença deles. A tensão surgiu quase imediatamente, mas não houve agressividade direta. Apenas aquele tipo de confronto onde ninguém quer recuar primeiro. A conversa começou tensa, mas controlada. Augusto falava pouco, direto, sem elevar o tom. Os outros tentavam argumentar, justificar, ganhar tempo. Mas havia algo na postura dele que deixava claro que aquilo não era negociação aberta. Clara observava tudo em silêncio, percebendo como cada palavra era medida, como cada pausa tinha intenção. Em determinado momento, um dos homens tentou elevar o tom, dando um passo à frente. Augusto não recuou. Não precisou fazer mais nada. O outro homem puxou o colega de volta, como se entendesse que estavam passando de um limite que não seria tolerado. A conversa terminou ali. Sem gritos. Sem acordo formal. Mas com uma definição clara. Na volta para o carro, Clara ainda estava processando. Você sempre resolve assim? Perguntou. Quando dá. E quando não dá? Ele abriu a porta da caminhonete. Aí resolve de outro jeito. Ela não perguntou mais. Durante o caminho de volta, o silêncio foi mais longo, mas não desconfortável. Clara olhava pela janela, vendo a terra passar,
sentindo algo diferente se consolidar dentro dela. Não era mais sobre fuga. Não era mais sobre provar que aguentava. Era sobre entender onde estava se colocando. Quando chegaram de volta à fazenda, o movimento já estava intenso novamente. Tudo funcionando como se nada tivesse acontecido. Clara desceu do carro e ficou parada por um instante, olhando ao redor. Você pode ir embora quando quiser, disse Augusto, ao lado dela. Ninguém vai te impedir. Ela assentiu. Eu sei. Mas se ficar... Ele não terminou a frase. Não precisava. Clara olhou para a frente, para a terra, para o trabalho, para tudo o que já tinha começado a fazer parte do dia a dia. Eu fico, disse, dessa vez sem hesitação. Augusto apenas assentiu. E, pela primeira vez, não havia dúvida nenhuma na escolha dela. Não era sobre não ter para onde ir. Era sobre ter decidido exatamente onde ficar. Os dias seguintes não trouxeram calmaria. Pelo contrário, algo começou a se acumular no ar, uma tensão silenciosa que não vinha de um único evento, mas de pequenos sinais que, juntos, formavam um padrão difícil de ignorar. Clara percebeu antes mesmo de entender exatamente o que estava acontecendo. Era o jeito como alguns trabalhadores olhavam para a estrada com mais frequência, como os caminhões passaram a ser estacionados mais próximos da casa, como Augusto ficou ainda mais econômico nas palavras e mais atento aos detalhes. Nada era dito abertamente, mas tudo indicava que algo estava prestes a acontecer. Clara não perguntou. Já tinha aprendido que ali as respostas vinham no tempo certo, e forçar explicações não mudaria nada. Em vez disso, manteve o ritmo de trabalho, observando, absorvendo, ligando pontos. Foi no final de uma tarde abafada, quando o céu começava a ganhar tons mais escuros do que o normal para aquele horário, que o movimento mudou de vez. Um dos homens chegou mais rápido do que o habitual, descendo do veículo com passos apressados, chamando Augusto em voz baixa, mas firme. Clara não estava longe. Não ouviu tudo, mas o suficiente. Eles voltaram. Mais gente dessa vez. O silêncio que veio depois não foi de surpresa. Foi de confirmação. Augusto apenas assentiu, como se já esperasse. Quanto tempo? Pouco. Não houve correria. Não houve pânico. Mas a organização mudou imediatamente. Algumas pessoas começaram a fechar acessos, outras a recolher equipamentos. Tudo feito com rapidez, mas sem desespero. Clara ficou parada por um instante, observando aquilo. O que eu faço? Perguntou, aproximando-se. Augusto olhou para ela, avaliando. Fica perto da casa. Eu posso ajudar. Já está ajudando, respondeu ele. Não atrapalhando. Ela segurou a resposta que veio à mente. Sabia que insistir não mudaria a decisão. Os minutos seguintes pareceram mais longos do que realmente foram. O som de motores começou a surgir ao longe, crescendo aos poucos até se tornar impossível de ignorar. Não era um único veículo. Eram vários. Clara sentiu o corpo reagir antes da mente organizar qualquer pensamento. O coração acelerou, a respiração encurtou. Mas, diferente do que teria acontecido dias antes, ela não recuou. Permaneceu ali, observando. Os veículos surgiram na entrada da propriedade, levantando uma nuvem de poeira. Pararam sem pressa, mas com intenção clara. Homens desceram, alguns conhecidos, outros não. A diferença em relação à primeira vez era evidente, não estavam ali para testar limites. Estavam ali para ultrapassá-los. Augusto caminhou até a frente, sozinho. Não havia arma visível, não havia gesto agressivo. Apenas presença. Clara ficou mais atrás, próxima à casa, mas com visão suficiente para acompanhar tudo. A conversa começou tensa desde o primeiro instante. Não havia tentativa real de negociação. As vozes subiam, desciam, se cruzavam. Um dos homens falava mais alto, insistente, apontando para dentro da propriedade, repetindo argumentos que Clara já tinha ouvido antes, mesmo que de longe. Dessa vez, Augusto não deu um passo à frente imediatamente. Esperou.
Deixou o outro falar. E quando respondeu, foi baixo. Mas suficiente. O homem insistiu, avançando um pouco mais, como se quisesse forçar uma reação. E foi nesse momento que tudo mudou. Não houve briga. Não houve confronto físico direto. Mas houve decisão. Augusto virou o corpo levemente e fez um gesto curto com a mão. E então Clara entendeu. Os outros homens da fazenda já estavam posicionados. Não escondidos, não armados de forma ostensiva, mas suficientes para deixar claro que aquele espaço não estava vazio, nem desprotegido. Não era sobre violência. Era sobre limite. O grupo do outro lado percebeu. O silêncio caiu por um segundo. E então, como se uma linha invisível tivesse sido traçada e finalmente respeitada, o tom mudou. Não de forma amigável, mas prática. Algumas palavras finais foram trocadas, mais curtas, mais diretas. E, sem anúncio formal, eles recuaram. Os motores ligaram novamente. Os veículos deram ré, levantando poeira mais uma vez, e desapareceram pelo mesmo caminho por onde vieram. O silêncio que ficou depois foi diferente de todos os anteriores. Não era pesado. Era definitivo. Clara soltou o ar que nem percebeu que estava segurando. O corpo ainda estava tenso, mas a mente começava a acompanhar o que tinha acabado de acontecer. Augusto permaneceu parado por alguns segundos, olhando para a estrada vazia. Depois virou-se e começou a voltar, como se aquilo fosse apenas mais uma parte do dia. Quando passou por Clara, ela não conseguiu segurar. Isso acabou? Ele parou por um instante. Não. Ela franziu a testa. Então o que foi isso? Ele a encarou. Foi o aviso final. Aquilo ficou ecoando na cabeça dela. E agora? Augusto respirou fundo, algo raro de se ver nele. Agora eles escolhem. Escolhem o quê? Se continuam tentando, ou se param. Clara assentiu lentamente. Naquela noite, ninguém falou muito durante o jantar. Não por medo, mas por entendimento. Cada um sabia o que tinha acontecido, e o que poderia vir depois. Clara demorou para dormir. Não por inquietação, mas por clareza. Tudo ali tinha um custo. Ficar, trabalhar, se envolver, nada era neutro. E, pela primeira vez, ela percebeu que já estava envolvida mais do que imaginava. Na manhã seguinte, o dia começou como qualquer outro. E foi isso que tornou tudo mais estranho. O sol nasceu, o trabalho começou, as tarefas seguiram. Nenhum sinal imediato de mudança. Até que, no meio da manhã, um veículo diferente apareceu na estrada. Não era dos mesmos homens. Era oficial. 2 viaturas pararam na entrada. Clara sentiu o estômago apertar antes mesmo de entender o motivo. Os policiais desceram, caminhando com postura firme, mas sem agressividade. Augusto foi ao encontro deles, como sempre fazia com qualquer pessoa que cruzasse aquela cerca. A conversa foi mais longa dessa vez. Clara tentou ouvir, mas a distância não permitia. Até que um dos policiais levantou a voz o suficiente para que algumas palavras chegassem. Denúncia formal. Ocupação irregular. Conflito de posse. O resto se perdeu no vento. Mas não precisava de mais. Quando Augusto voltou, havia algo diferente na expressão dele. Não era surpresa. Nem raiva. Era cálculo. Clara se aproximou. O que foi? Ele olhou para ela por um segundo. Agora não é mais só com eles. Ela sentiu o peso daquilo. E o que muda? Augusto respondeu sem hesitar. Tudo. Os dias seguintes foram mais duros do que qualquer trabalho físico que ela já tinha enfrentado. Não havia mais apenas o cuidado com a terra, com as cercas, com a rotina. Havia papelada, visitas, medições, conversas com advogados, idas e vindas até a cidade. E foi nesse processo que Clara descobriu. Não por alguém contar diretamente, mas por ouvir, juntar informações, perceber detalhes. A terra não estava totalmente regularizada.
Havia partes herdadas sem documentação completa, áreas disputadas há anos, registros antigos que nunca tinham sido resolvidos oficialmente. Augusto não era apenas o homem que defendia aquele lugar. Ele era alguém que estava, há muito tempo, sustentando algo que podia ruir a qualquer momento. E, mesmo assim, ficou. Clara sentou-se na mesma cerca onde estivera no primeiro dia, olhando a extensão da terra que agora conhecia tão bem. Quando Augusto se aproximou, ela não desviou o olhar. Você sabia que isso podia acontecer, disse. Sabia. E ficou mesmo assim. Fiquei. Ela respirou fundo. Isso aqui pode não ser seu, legalmente. Ele assentiu. Pode. E você vai perder tudo. Augusto olhou para frente, não para ela. Talvez. O silêncio entre eles foi mais pesado do que qualquer outro. Então por quê? Ela perguntou, finalmente, com a voz mais firme do que antes. Ele demorou a responder. Porque foi a única coisa que eu escolhi de verdade. Clara sentiu aquilo mais do que esperava. Ficou em silêncio por alguns segundos. E agora? Augusto virou o rosto para ela. Agora é sua vez de escolher. Ela entendeu imediatamente. Não era mais sobre trabalho. Não era mais sobre ficar ou ir embora por impulso. Era sobre decidir se ficaria em algo que podia desaparecer. Clara olhou mais uma vez para a terra, para as cercas, para a casa, para tudo o que tinha construído ali em tão pouco tempo. E então percebeu. Ela não tinha sido abandonada no altar. Aquilo tinha sido apenas o ponto em que a vida dela deixou de ser decidida por outros. Agora, estava ali. Diante de algo instável, incerto, difícil. Mas real. Ela se levantou, tirando a poeira das mãos. Eu fico, disse, pela última vez. Augusto a observou, mas dessa vez não assentiu imediatamente. Mesmo sabendo de tudo? Clara sustentou o olhar. É justamente por isso. Um silêncio curto. E então, pela primeira vez desde que ela chegou, Augusto esboçou algo próximo de um sorriso verdadeiro. Não de alívio, mas de reconhecimento. Porque, naquele momento, Clara não era mais alguém que tinha fugido. Nem alguém que apenas decidiu ficar. Ela era alguém que escolheu permanecer, mesmo sabendo exatamente o que poderia perder. E isso, naquele lugar, era mais definitivo do que qualquer documento.